Eu vou dividir com vocês hoje um vídeo que viralizou nesses últimos dias e depois eu quero analisar alguns pontos que me parecem importantes sobre isso. Então assistam esse vídeo depois, fiquem chocados, né? Fiquem chocados e depois a gente conversa. Assistam. Todo homossexual has got a reservation in hell. tem uma reserva no inferno. Every lesbian Toda couple lésbica has got a reservation tem in uma hell. reserva no inferno. Every Todo transgender transgênero has got a tem uma reservation reserva no in inferno. heaven. Every bisexual Todo bissexual has a tem reservation uma in hell. reserva no inferno. Every drag E queen, toda aquela drag every queen cross-dresser e prostituta has got a tem reservation reserva no inferno. in hell. Lá no inferno. In the beginning, No princípio, God created Deus criou male homem and e female. mulher. Essa figura nesse vídeo é o pastor David Eldridge, um norte-americano que estava no Brasil durante o carnaval aí, e deu esse sermão para a Assembleia de Deus de Brasília, do Distrito Federal. E aí, claro que, obviamente, ali o que ele falou no Brasil é crime, né? Então, assim, a questão não é apenas de ser horrendo, de ser revoltante, de ser intolerância, mas é um discurso criminoso. Então, o deputado Fábio Félix, do PSOL, ele vai solicitar uma investigação do Ministério Público do Distrito Federal para apurar essa situação. Bem, vocês viram um trecho do vídeo, na verdade tem 40 minutos a fala integral do pastor, e tem algumas coisas que me chamam a atenção nessa fala. A primeira delas é a própria dinâmica, né, entre pastor e intérprete. O cara traduzindo ali, ele incorpora a fúria, a raiva do pastor, né? Chega a ser bizarro, chega a ser grotesco, chega a ser assustador. Você vê ele entrando no personagem e assumindo ali o tom de voz, né? Uma coisa meio gutural, uma coisa meio sombria. Então é bem bizarro isso. E depois entra no aspecto do crime, né? Do crime potencial, que tem a ver com homofobia. Então, assim, no Brasil, homofobia é crime e esse pastor deveria ou vai ser investigado por falas problemáticas. E aqui entra, na verdade, o primeiro ponto complicado que tem a ver com a colisão, né, com o enfrentamento, com o choque de diferentes direitos no Brasil. Por um lado você tem direito à livre expressão, por outro lado você tem direito à liberdade religiosa, mas também a leis que criminalizam certos discursos, certas ofensas, certos tipos de comportamento que podem ser prejudiciais para certos segmentos, certos grupos, certos indivíduos. Então isso entra em choque. E é uma questão de priorizar também o que é mais importante. É preservar a livre expressão ou é preservar a dignidade de indivíduos ou de grupos? E aí entra a questão do racismo, por exemplo. É legítimo ser racista? Claro que não, e na lei brasileira é um crime. Então isso entra em choque. Até que ponto que um pastor como esse pode ir num púlpito no Brasil, em Brasília, e atacar minorias sexuais, atacar homossexuais e sair impune disso? É liberdade religiosa? É livre expressão dele ou isso é um crime? E aí vai entrar, na verdade, na esfera judicial e quem sabe, inclusive, é uma punição. Talvez a Assembleia de Deus por dar esse espaço para ele, talvez, não sei, ao pastor, não sei como é que seria punido também sendo norte-americano, estando lá nos Estados Unidos. Mas o fato é que entra um conflito de direitos aqui, né? O direito de expressão religiosa e o direito de certas minorias, certos grupos não serem ofendidos e considerados como demoníacos, né? Porque o que ele está falando aqui é basicamente isso, né? Se você for homossexual, você vai para o inferno. Se você for, sabe, um gay, você vai arder nas chamas do inferno no colo do capeta. E isso, claro, é bem problemático porque, como eu falei, uma orientação sexual, pessoas que nascem daquele modo ou que são daquele modo e que não escolhem ser gays ou não. E aí você tem lá um líder religioso, como outros líderes religiosos brasileiros, inclusive, fazem no púlpito também, de tentar demonizar ou transformar uma orientação sexual num pecado. Então isso é um crime e eu acho que nesse caso é bem grave e o repúdio, a indignação que tem acontecido é bastante legítima porque, de fato, se está usando aí, nesse caso, inclusive um espaço cedido pelo governo do Distrito Federal para isso. Então é bem problemático. Mas além disso, além da questão jurídica, além da questão do crime potencial ou não, tem também a interpretação bizarra que as pessoas fazem da Bíblia, né? Porque, assim, me parece bem chocante quando eu ouço tipo de fala, tipo de sermão, que não haja ninguém no meio, sabe, dos fiéis ali que se erga e diga o seguinte: olha só, ô pastor, eu tô com uma Bíblia aqui na mão e não tem nada disso que está falando aqui. Sério, não me parece que o que você está falando aí, o modo como você está atacando certos grupos, esteja respaldado no Novo Testamento, na mensagem de Jesus. Pelo contrário, na verdade, se você ler, né, o Novo Testamento, né, tem um trecho em específico, tem um capítulo específico em João, por exemplo, né, no Evangelho de João, no qual vem os escribas, os fariseus, vêm lá os doutores da lei e trazem para Jesus uma adúltera.
E daí eles arrastam a adúltera até Jesus e diz o seguinte, olha aqui, ó, aqui tem uma adúltera. E na lei de Moisés, na lei mosaica, no Antigo Testamento, diz o seguinte, adúlteras têm que ser apedrejadas. E daí Jesus diz o seguinte, olha só, bem, faça o que você achar que tem que fazer, mas quem não tiver pecado aqui entre vocês, que atire a primeira pedra. E daí o que acontece é que cada um ali dos judeus ali ao redor da adúltera começam pouco a pouco a ir embora, vão embora, abandonam o local, porque todos têm pecado, e a gente vai explicar isso aqui rapidamente, em breve, todos têm pecado, eles vão embora, e daí só fica lá, só resta Jesus e a adúltera sozinhos ali, e Jesus pergunta para a adúltera, ninguém te condenou? Ninguém jogou pedra em você? E ela diz o seguinte, não, ninguém jogou. Então assim, se ninguém te condenou, diz Jesus, né? Se ninguém te condenou, também não te condeno. Vai e não peque mais. E aí é uma cena bem clássica, uma cena icônica, que sempre está nos filmes sobre Jesus, né? Nos filmes da Paixão de Cristo, sempre tem essa cena da adúltera que não é apedrejada porque todos têm pecados. E o que acontece quando você lê, né, o Antigo Testamento, quando você lê os textos, sabe, da tradição judaica, da Torá ou do Pentateuco, você percebe ali que existem inúmeras leis, né? Existem inúmeras transgressões no Antigo Testamento. Se não me engano, são 613 proibições na Torá. É muita coisa, inclusive coisas ridículas, né? Por exemplo, você não pode misturar um tecido com outro. Se você misturar, sabe, vamos supor, linho com poliéster, você está cometendo um pecado. Então, assim, tem muita coisa específica, sabe, minúcias, coisas muito delimitadas, que você não pode ter relações sexuais com a mulher menstruada, por exemplo, se não está impuro. Tem muitas coisas mesmo, e inclusive adultério, prostituição, essas coisas também são condenadas. Não me recordo se existe alguma proibição para a homossexualidade, mas certamente há proibições das mais inúmeras que você pode imaginar para coisas mais específicas. Alimentação, não pode comer animais com pata fendida, sei lá, tem um monte de coisa. Se você for adepto dos mandamentos do Velho Testamento, você tem possibilidade enorme de estar pecando. Para começar, né? Então, assim, é claro que nenhum dos judeus ali juntos com a adúltera não jogaram pedra, porque todos eles tinham algum pecado maior ou menor ali naquele ambiente. Mas quando vem Jesus, ele vem para restaurar, né? Restaurar a relação do homem com Deus, isso segundo a Bíblia, segundo o Novo Testamento. Então, sim, ele vem trazer uma nova mensagem de amor, de tolerância, de paz, de acolhimento, de aceitação, inclusive daqueles que eram excluídos. Tem outra cena também, se não me engano, em Mateus, no qual ele diz o seguinte, né? Ele faz uma parábola sobre 2 filhos e o pai chama os filhos para colheita, lá para vindima, se não me engano, e daí um dos filhos diz o seguinte, não, pai, eu não vou, e vai. Vai lá contra gosto, mas vai. E daí o outro filho diz, sim, pai, eu vou, e não vai. Daí Jesus pergunta, qual desses filhos aí cumpriu aquilo que o pai pediu? O primeiro ou o segundo? Daí todos dizem, o primeiro. Ele disse que não iria, mas foi. Daí Jesus diz, então é o seguinte, olha, tem muita gente aí, cobradores de impostos e prostitutas, que terão primeiro lugar em vez de quem diz que cumpre a lei e não cumpre, daqueles que dizem que são puros e não são. Então há muitos pontos na Bíblia que contrariariam a fala desse pastor aí enfurecido. Ele vem lá dizer um monte de coisa, vai pro inferno tal pessoa vai pro inferno. Se você pôr calça justa, calça apertada, você vai pro inferno. O Dória vai pro inferno, aparentemente. Porque segundo esse pastor aí, se você usar calça justa, isso já é uma porta de entrada para a homossexualidade. Então esse pastor, aparentemente, como eu falei, me surpreende que ninguém tenha se levantado e erguido a mão. Ô pastor, calma aí. Porque esse pastor, ele sabe determinar melhor que Jesus quem vai para o inferno e quem não vai. Jesus era aquela pessoa, olha só, se ninguém te condenou, eu não condeno. Mas esse pastor diz o seguinte, você vai para o inferno. Você adúltera, você prostituta, você homossexual, você sei lá o que, vai para o inferno porque ele sabe. Ele determinou aí, de algum modo, né, sabe-se lá onde, ele escolheu que as pessoas vão para o inferno. Ao contrário de Jesus, que estava disposto ali a aceitar muita gente que esse pastor não aceitaria. E é claro que você, devoto, vai dizer o seguinte, mas em tal versículo da Bíblia diz que ser gay é pecado. Ou, sei lá, na carta dos Coríntios do Paulo de Tarso, ele diz o seguinte, tal coisa que adúlteros não entrarão no reino dos céus, ou que está vetado no reino dos céus. E essa é uma questão importante, porque a Bíblia é muito contraditória. Então, assim, você tem trechos em outros livros que contradizem trechos de outros livros, ou às vezes no próprio livro tem trechos contraditórios entre si. Então, isso leva a vários debates, né, intermináveis dentro da religião, das religiões aí, sobre o que aquilo quer dizer, o que aquilo significa, qual é a real mensagem, se aquilo ali é uma metáfora, se aquilo ali, sabe, é alguma figura de linguagem. Então isso leva a debates intermináveis e históricos, né? Tem ao longo de séculos debates sobre o que é pecado ou não, o que Jesus realmente queria dizer ou não. Mas o fato é que a gente fala aqui de um livro, né, ou livros construídos ao longo de séculos, de milênios. Então, assim, a Bíblia é uma coleção de livros, tanto que a palavra grega Bíblia quer dizer isso, livros, biblos é um livro, né? Um livro, biblos, vários livros, Bíblia, e aí esses livros foram sendo escritos ao longo de muito tempo e representam diferentes momentos da história ou dos judeus ou a história do cristianismo. Então é claro que ao longo desse período, né,
as regras foram mudando, as práticas foram mudando, as expectativas em relação à realidade foram mudando. Eu sempre me perguntei, na verdade, né, quando eu era adolescente, quando eu estava, pesquisando sobre a Bíblia, eu me perguntava por que nas edições da Bíblia vinha junto os livros do Velho Testamento. Se a mensagem importante era de Jesus, por que colocava a mensagem do judaísmo que muitas vezes contradizia aquilo que Jesus dizia? E daí, basicamente, é aquilo que se chama na literatura de backstory, né? Então, assim, é o antecedente do personagem. Para poder explicar quem Jesus era crucial compreender de onde ele vinha. Jesus era um judeu. Jesus era um judeu na Galileia, e aí ele vivia no mundo no qual todas essas regras do judaísmo estavam sendo aplicadas. Então, para você entender o que era o judaísmo, o mundo de Jesus, com quem dialogava, quais eram as expectativas em relação ao Messias, quais eram as profecias em relação ao Messias, é preciso compreender o Velho Testamento. É preciso voltar ali e ver as histórias, a mitologia, os profetas, as regras que Jesus estava vivendo, vivenciando e muitas vezes confrontando também. Do mesmo modo como também as cartas do Paulo de Tarso são cartas que mostram a progressão da religião, né, que vai surgindo. Então Jesus vai lá, vem, fala, tem seus discípulos, é morto, crucificado e de repente sua mensagem prossegue. E essa mensagem é propagada por diferentes grupos de cristãos primitivos, entre eles o do Paulo de Tarso, que é o que vigora. E aí as cartas de Paulo de Tarso seriam uma codificação posterior, após a morte de Jesus, de alguém que não conheceu Jesus pessoalmente, é alguém que não ouviu a mensagem de Jesus, sabe, da boca de Jesus, e ele passa a codificar essa mensagem desde a perspectiva dele também. Então vai surgindo uma nova versão, uma nova interpretação daquilo que seria a mensagem da figura histórica de Jesus. E isso, como eu falei, é o trabalho de séculos, ou em alguns casos milênios, de produção desses textos, interpretação desses textos, reescrita desses textos, organização desse material, de modo que nos chega hoje como se fosse algo sincrônico, né? Como se fosse algo, sabe, tudo um bloco, como se aquilo ali fosse algo coerente. E não é coerente, é algo bastante complicado ali, com diferentes tradições de pensamentos, inclusive, de, sabe, vertentes religiosas, judaicas ou cristãs, que estão em diálogo ali e tentando formar um corpo único de mensagem que não é unificado. Então é óbvio que você pode simplesmente pegar e pensar diferentes trechos da Bíblia, versículos, para usar para atacar certo grupo, para defender certo comportamento, para defender qualquer coisa que quiser. Qualquer coisa que quiser defender ali dentro, você pode defender. Incesto, você pode defender. Você pode buscar lá dentro algum trecho que vai mostrar ali um pai transando com as filhas para perpetuar a linhagem, por exemplo. Qualquer coisa que quiser defender ali dentro, homicídio, você encontra, porque tem de tudo. Então é isso. Quando você tem figuras inescrupulosas, repletas de preconceito, repletas de ódio por outros grupos, por segmentos diferentes, e eles vão e instrumentalizam a Bíblia para isso, eles encontram o que eles querem também, porque é um livro bastante complicado, bastante contraditório e com diferentes ideias lá dentro. Só que, como eu falei, se você exclui os pontos mais divergentes e vê a mensagem central, principalmente a mensagem de Jesus, você compreende que a mensagem é uma só. A mensagem é alguém que estava disposto a morrer por sua mensagem para proteger os excluídos. Toda a mensagem do Novo Testamento, dos Evangelhos pelo menos, né, é a mensagem de um sujeito que estava andando com os miseráveis, com os pobres, com os leprosos, com os excluídos, com as prostitutas, com os cobradores de impostos, com os mais debilitados, com os mais oprimidos da sociedade. Não era alguém que defendia os poderosos, não era alguém que defendia os sacerdotes, os senhores de propriedade. Não, ele estava falando com o povo, com os camponeses, com os pastores, ele estava falando com essas pessoas. Então é realmente surpreendente que tem a gente hoje que não se dê conta disso. Pessoas que leem a Bíblia, pessoas que estão dispostas, estarem dispostas a olhar aquilo ali e realmente compreender a mensagem, e elas simplesmente ignoram o que está lá dentro para ouvir esse tipo de mensagem desse pastor aí e achar que aquilo ali é normal, aceitável, aplaudir o que ele diz e ainda achar que é coerente com aquilo que ela supostamente defenderia como religião. Talvez seja esse o ponto mais trágico de tudo. É uma mensagem que é essencialmente tão bonita, de fato tão bonita, uma mensagem de defesa do oprimido, de defesa do fragilizado, de defesa do debilitado. Pegar essa mensagem de amor, de tolerância, de respeito ao outro, de perdão, que ele fala aqui, né? Tem um trecho no qual ele fala explicitamente isso. É um trecho no qual ele diz o seguinte: quem pouco perdoa, pouco ama. E é isso. Na verdade, a mensagem básica do cristianismo seria, né, deveria ser de perdão. E você tem lá alguém que está mandando para o inferno, tal fulano, tal cicrano, tal beltrano, e faz isso ali sem nenhum peso da consciência. Isso é o mais triste. Bem, quer saber o que vocês pensam sobre essa história aí, se vocês tinham visto esse vídeo anteriormente? Como eu falei, era chocante por várias coisas. Tem a ver com o comportamento do pastor, que chega a se saber grotesco assim, mas o que você pensa sobre isso? Mas também com a legalidade do que ele diz e com a incoerência, com a incongruência, com a falta de nexo com a mensagem essencial de Jesus, que tem a ver com o perdão. Mas é isso. Diga o que você pensa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força
E quem quiser participar, nesse momento está acontecendo o Clube do Livro Filosófico. Todos os meses a gente lê um livro de filosofia ou de literatura com teor filosófico. Nesse mês de fevereiro estamos lendo O Senhor das Moscas, de William Golding. Próximo encontro é amanhã. Então espero você por lá. Link na descrição aqui. Basta se inscrever e participar. Um abração e até mais. Tchau!